questionamos qual o nosso propósito, qual a nossa tarefa, qual o compromisso que nós assumimos para poder estar aqui. E isso é muito comum diante dos problemas. Normalmente, quando a vida vai bem obrigada, a gente nem para fazer esse tipo de reflexão. E aí, quando eu tinha que passar um tema para a Geisa, calhou de eu estar lendo um livro. E justamente na hora que eu tinha que dar a resposta para ela, me veio o objetivo da reencarnação. Eu falei, é esse, deixa eu só trabalhar ele aqui um pouquinho, passei para a Geisa esse, e depois eu comecei a trabalhar. Só que aí a gente entra aí numa questão de, puxa vida, para falar do porquê estamos reencarnados, nós vamos precisar definir um pouquinho reencarnação. Mas falar de reencarnação numa casa espírita, deixa eu ver uma olhada, não é? Difícil a gente chegar numa casa espírita e trazer alguma coisa de novo sobre reencarnação. Mas vamos lá, não tenho pretensão de trazer nada de novo. Eu só espero conseguir refletir em cima daquilo que nós já conhecemos da doutrina espírita. Então, para começar, eu trouxe aqui uma definição de reencarnação, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, no item 4. Diz assim: reencarnação é o mecanismo através do qual o espírito volta à vida corpórea, mas num outro corpo novamente constituído e que nada tem a ver com o corpo antigo. Pois bem, se nós voltamos para a carne, significa que nós viemos de algum lugar. E sim, a doutrina espírita nos ensina sobre isso. Ela fala que nós somos seres imortais e que nós já vivemos antes do nosso nascimento atual e que nós voltaremos a viver no plano espiritual quando nós deixarmos o corpo que nós temos agora no momento. Então, a reencarnação é um retorno à vida material, porque estávamos na espiritualidade, fizemos um planejamento e aqui estamos. Até aqui, nenhuma novidade, não é isso que a gente aprende? Pois bem, nós também aprendemos na doutrina espírita que a cada nova encarnação nós ganhamos um novo corpo e que nós, quanto espíritos, nos ligamos a este corpo não na hora do nascimento, mas na hora da concepção, ou seja, naquela hora que o espermatozoide encontra o óvulo, ele dá origem a uma primeira célula, que é a célula zigoto. A partir daí, nós, quanto espíritos, já estamos ligados à matéria. E todo o processo, a partir daí, já é um processo de retorno para uma nova experiência corpórea. Nós sabemos também, por intermédio da doutrina espírita, que a reencarnação ela representa a justiça de Deus. Que, se nós formos analisar a reencarnação por este ano, Deus é realmente um Pai amoroso, bom, justo e que nunca fecha as portas para os seus filhos. Ele nos conhece, ele é nosso Criador, ele é inteligência suprema. Portanto, ele sabe que nós não somos os nossos erros. Os nossos erros fazem parte do nosso aprendizado, do nosso processo evolutivo. Então, não é porque nós erramos que nós estamos eternamente condenados a sermos infelizes ou a sofrermos um castigo eterno. Não, nós erramos e teremos sempre a oportunidade de reparar este erro. Então, a reencarnação, ela nos surge sim como uma oportunidade de fazer diferente, de fazer algo para não só redimir as nossas falhas passadas, mas como também dar passos rumo à nossa felicidade, ou seja, a nossa perfeição. E Deus, sendo inteligência suprema, Ele quis que nós alcançássemos o objetivo para o qual Ele nos criou pelos nossos próprios méritos. E qual é o
objetivo de Deus, qual foi o objetivo de Deus ao criar todas as criaturas? Que nós fôssemos felizes e perfeitos. Mas Ele não queria nos dar essa perfeição de presente, assim, do nada, sem que fizéssemos por onde merecer. Então Ele nos deu a oportunidade de, através de várias oportunidades reencarnatórias, nós irmos avançando na nossa evolução, eliminando os nossos defeitos, as nossas falhas. E mesmo Ele tendo criado todos nós para a perfeição, Ele nos deu essa oportunidade de fazer isso gradativamente. Então Ele nos presenteou com algo que chamamos dentro da doutrina de livre-arbítrio. Não seja um termo usado só pela doutrina, mas na doutrina a gente fala disso o tempo todo. Ele nos concedeu o livre-arbítrio para que nós pudéssemos ser livres para fazer as nossas escolhas. Bom, eu sei que eu tenho um objetivo, eu sei que eu tenho um destino, mas o caminho que eu vou seguir, o caminho que eu vou escolher, eu sou livre e posso fazer as minhas escolhas. Entretanto, eu serei responsável por essas escolhas. E muitas vezes, neste processo evolutivo, nós escolhemos mal. Nós fazemos escolhas equivocadas. E por isso, muitas vezes, plantamos um resgate ali na frente. Quando nós, encarnados, olhamos para a nossa sociedade e vemos tantas divergências de condições, se nós não acreditarmos na doutrina da reencarnação, talvez o pensamento mais coerente seja o que injustiça, por que tantas desigualdades? Ah, mas isso é fruto da política do mundo, isso é fruto dos hábitos de cada país. Será mesmo que nós nos convencemos com essas respostas? Será que tudo isso não fica martelando na nossa cabeça com uma certa incoerência? Eu confesso para vocês que eu realmente tinha minhas resistências de não culpar a Deus por tantas desigualdades. Somente quando eu comecei a estudar a doutrina espírita e entender as suas linhas, de raciocínio, parece que as coisas começaram a se encaixar e fazer sentido. Não, as pedras do caminho não são castigos de Deus, não são porque Deus sorriu muito mais para a Adriana e fez a Adriana ter uma vida mais feliz do que a minha. Não, Deus não é caprichoso. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus e não o inverso. Nós não podemos comparar Deus com as nossas fraquezas, com as nossas mazelas. E apesar de muitas vezes nós termos dificuldade de entender as nossas pedras do caminho, estudando a doutrina espírita nós aprendemos também que antes de toda reencarnação existe todo um planejamento para a próxima encarnação. Então é um planejamento que na maior parte das vezes nós já temos condições de ter uma considerável parcela de participação. Como assim, Gleice? Existem alguns casos que a pessoa não tem condições de planejar como vai ser a sua próxima existência. E para isso existe toda uma equipe espiritual responsável por traçar este planejamento de acordo com as necessidades evolutivas daquele espírito. Mas a grande maioria de nós já temos condições de participar, já temos condições de entender as coisas que serão colocadas no nosso caminho. Por quê? Porque nós já temos um pouco mais de consciência do mau uso que fazemos do nosso livre-arbítrio. Então, às vezes, nós passamos por momentos difíceis, não é só porque nós estamos pagando o erro do passado,
para cada um de nós são aspectos diferentes. Então eu não posso falar do Henrique, qual foi, né, o seu planejamento, mas o Henrique, ele carrega com ele um sentimento de que talvez aquilo que ele está enfrentando de dificuldade não seja totalmente injusto. Ele não carrega a memória, ele não carrega a lembrança, mas fica uma sensação de quem participou do planejamento reencarnatório e sabia que iria enfrentar provas pelo caminho. Então, conhecer a doutrina da reencarnação pela luz da doutrina espírita é algo muito esclarecedor. Uma outra coisa que nós estudamos com a doutrina é que Deus criou a todos os espíritos da mesma forma. Então, ele não foi caprichoso em privilegiar uns e a outros deixar ali na dificuldade. Como ele criou a todos da mesma forma, ele criou a todos simples e sem conhecimento. Então, todos nós, todas as criaturas de Deus foram criadas simples e sem conhecimento, mas já com um destino garantido. Nasceu para ser perfeito, nasceu para ser feliz. Entretanto, como nós ganhamos o nosso livre-arbítrio, cada um fazendo as suas escolhas, acelera ou retarda ou mesmo paralisa a sua caminhada em algum momento. E isso é interessante, por quê? Porque é essa liberdade de escolha, é liberdade, né, de escolher os seus próprios caminhos, que faz com que na nossa sociedade nós tenhamos tantas divergências em moral, em inteligência, mas isso não é de todo ruim. É claro que nós temos a tendência de querer que todo mundo pense como nós. Mas tem gente que é mais light, né? Falando por mim mesma, eu sou uma ariana que me aborreço toda vez que a coisa sai do meu controle, não é do jeito que eu quero, aí a cara já fecha, já fica irritada. Mas quando a gente para pensar isso assim, é a emoção do primeiro momento. Mas quando a gente para racionalizar, vem, né, a informação de que são essas diferenças entre nós, de um pensar de um jeito, de um desejar de outro jeito, que faz com que nós cresçamos, que faz com que nós avancemos na nossa evolução. E aí eu escolhi uma pergunta do Livro dos Espíritos para definir para nós reencarnação. Então lá na questão 167, os Espíritos dizem que o objetivo da reencarnação é o melhoramento progressivo da humanidade. Então, o objetivo de todas as reencarnações, da minha, da sua, da dela, da dele, é que nós possamos evoluir, que nós possamos progredir. Então, a lei da evolução é uma lei universal, é para todos nós. Todo o universo está sujeito a esta lei. Todos nós vamos evoluindo. E quanto maior a nossa evolução, maior a nossa liberdade. Mas também maior será a nossa responsabilidade. Então, quando nós vamos avançando em conhecimento, quando nós vamos avançando em moral, né, angariando valores espirituais, nós também passamos a ser mais responsáveis por aquilo que fazemos. Então, uma coisa é quando nós falhamos e erramos porque não temos conhecimento. Outra coisa é nós sabermos o que estamos fazendo e ainda assim fazer. Sei que estou fazendo errado, mas faço. É aquele bom e velho jeitinho brasileiro. Quem nunca, né? Mas é contra ele que nós precisamos lutar. É contra ele que nós precisamos batalhar para não cair nessa armadilha.
mazelas de defeitos, mas não são mazelas e defeitos só dos outros. Eu tenho um companheiro de trabalho aqui na casa, o Tony, que o Tony, às vezes ele fala o tom assim, de quem está bravo. Gente, para de falar a sociedade, porque cada vez que a gente fala a sociedade, parece que a gente está se excluindo, né? Não, a sociedade está muito perdida. Ué, você não faz parte da sociedade, não? Nós fazemos parte da sociedade. Então, mesmo que nós estejamos rodeados de muitas mazelas, de muitas imperfeições, lembremos, nós fazemos parte dessa sociedade. Nós também temos que olhar para nós e lembrarmos que somos espíritos em evolução, espíritos diante de uma oportunidade reencarnatória. E para que nós recebemos essa oportunidade reencarnatória? Para nos melhorarmos, para o melhoramento progressivo da humanidade. E nós fazemos parte dela. Então, nós estamos aqui para desenvolver as nossas potencialidades espirituais, morais e intelectuais, porque só assim nós vamos alcançar a perfeição. Bom, então agora já estou começando a planear, né? Por que nós estamos reencarnados? Porque nós estamos num processo evolutivo, passando por uma fase da nossa evolução. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é comparar a nossa jornada evolutiva com a escola. Cada final de ano, nós vamos ser avaliados se cumprimos com aquilo que precisávamos cumprir naquele ano letivo. Se cumprimos, ganhamos a oportunidade de seguir para a série seguinte. E aí vamos aprender novas coisas para no final do ano seguinte sermos novamente avaliados. Então, cada vez que nós reencarnamos, nós carregamos com a gente mesmo, né? Registrado no nosso perispírito o planejamento daquela reencarnação. E tudo está escrito no nosso planejamento? Não. Nós estudamos também na doutrina que somente os grandes acontecimentos, né? As coisas que realmente vão fazer diferença. Quem serão nossos pais? Quem serão nossos irmãos? Muitas vezes a profissão que nós queremos. Muitas vezes a gente já sai da espiritualidade com o casamento programado, com os filhos programados. Então, algumas coisas, sim, já vieram registradas no nosso planejamento. Outras tantas, nós vamos ajustando de acordo com o uso do nosso livre-arbítrio. Então, também abraçar a desculpa de que é o karma na minha vida, eu já vim para passar por isso, não necessariamente. Passamos de forma transparente uma autoanálise. Será que a dificuldade que eu estou passando hoje não é fruto das minhas escolhas de agora a pouco? Fruto das minhas escolhas dessa atual existência? Então vamos buscar olhar para a nossa oportunidade de vida agora e investir, né, as nossas disponibilidades de tempo a favor do nosso eu espiritual. Vamos lembrar que estamos reencarnados, ou seja, estamos na matéria, mas somos seres espirituais. E tudo que nós vivenciamos aqui, nesta atual existência, nos serve de crescimento e de aprendizado. E para que nós queremos esse crescimento e esse aprendizado? Para que quando nós voltarmos para a espiritualidade, no final desta existência, nós tenhamos cumprido com o objetivo que era o progresso. Ah, é um progresso total? Não, não é um progresso total. Essa jornada é longa e até que nós consigamos alcançar a perfeição, que é o nosso destino, e ainda falta muita coisa, mas se eu já cumpri com os meus compromissos deste ano letivo, já está de bom tamanho. Então, pense, mas eu não sei o que eu planejei no meu planejamento reencarnatório. Isso
ninguém dá conta de tudo. Nenhum de nós dá conta de tudo. Vai ter sempre uma coisinha ou outra que nós vamos falhar. Vai ter sempre, às vezes, até uma coisinha ou outra que pode ser os mais patamar de Geisa, né, Geisa, minha linda? Agora, no patamar assim, dos meros imortais como nós, e às vezes fica 50%, vá pendurado para a próxima. Mas o importante é que nós consigamos voltar para a espiritualidade alguma coisa melhor do que quando nós chegamos para essa existência. E isso exige de nós esforço, disciplina, porque significa dizer que nenhum de nós estamos aqui a passeio. Nenhum de nós viemos tirar férias no planeta Terra. Não, nós viemos para cá porque a nossa necessidade evolutiva está latente. Por quê? Porque nós somos destinados a evoluir o tempo todo. E essa evolução se dá tanto no plano espiritual quanto no plano material. Mas o que nós evoluímos no plano espiritual precisa ser testado aqui, na matéria. E é por isso que nós temos que valorizar essa oportunidade com esforço, para que nós possamos nos renovar naquilo que precisa ser renovado. Então, em resumo, o que se espera é que a cada nova existência nós consigamos ir eliminando alguns vícios, alguns defeitos, que consigamos ir desenvolvendo algumas qualidades, algumas virtudes, e essa evolução ela se concretiza a partir da nossa participação em atividades que visam o bem coletivo. Nós precisamos ter em mente que nós só vamos evoluir de fato em contato uns com os outros. E cada um de nós tem as suas oportunidades no nosso lar, na sociedade como um todo, na profissão que escolhemos, nas nossas atividades religiosas. Então, vir à casa espírita, sentar e assistir uma palestra, absorver alguns conhecimentos é muito bom, mas é só o começo. Não é para ser assim a vida toda. Não é para frequentar uma casa espírita ou uma igreja ou um templo religioso qualquer por décadas e não arregaçar as mangas e colocar a mãos à obra. Então, se nós escolhemos que é na doutrina espírita que nós nos identificamos, que nós possamos nos colocar à disposição do trabalho. Porque, volto a repetir, nós não viemos para essa existência a passeio, não estamos de férias. E é só neste exercício de convívio com o semelhante que nós vamos realmente avançar. Nós vamos realmente conseguir testar as nossas qualidades e as nossas virtudes. Porque nós podemos até ter muitas qualidades, mas se eu não tenho com quem exercitar, de nada vai adiantar. E para facilitar as nossas vidas, todos nós estamos sob o comando das leis divinas. Deus, na sua infinita sabedoria, a sua superioridade, entendeu que ele precisava criar leis que fossem reger as nossas vidas, mesmo que nós não tivéssemos conhecimento dessas leis. E a doutrina espírita, de forma bem objetiva na codificação de Kardec, lá no Livro dos Espíritos, nos traz o conhecimento dessas leis. Então, quando nós estudamos a doutrina espírita, iniciando pelo Livro dos Espíritos, nós nos deparamos com as leis divinas e vamos entendendo como cada uma delas age na nossa existência. E aí eu trouxe duas aqui para nós comentarmos, porque tem a ver com o tema. Primeira, a lei do progresso, que é uma lei inexorável.
nós ajudemos no nosso progresso, quer nós atrapalhemos o nosso progresso, nós vamos progredir. É uma lei de Deus, não tem discussão, não tem eu quero ou eu não quero. No máximo que eu posso fazer é birra. Como espírito imortal, eu posso fazer birra e falar: vou parar aqui, daqui não sai, daqui ninguém me tira. Deus vai respeitar o nosso livre-arbítrio até um certo ponto, depois ele vai falar: olha só, é minha lei, você vai contrariar a minha lei, você vai progredir. E aí nós acabamos progredindo. O bom é quando nós escolhemos progredir pelo amor, pela busca do conhecimento. Mas não tem problema quando a gente não escolhe esse caminho. Nós vamos progredir pela dor, mas vamos avançar. Uma outra lei é a lei de sociedade. É uma lei que nos esclarece de que nós temos, para evoluir, a necessidade de conviver com os nossos semelhantes. Então, esse papo de que eu sou antissocial, eu não gosto de gente, quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu amo os meus bichinhos, é temporário. Tá tudo bem, não vou entrar em discussão com quem pensa assim, respeito, mas fica aí a dica: é temporário, porque cedo ou tarde, para atendermos a lei do progresso, nós vamos precisar conviver com o nosso semelhante. E ele vai ser diferente de nós. Então, é ilusão nós acharmos que vamos um dia nos rodear somente de outros encarnados que pensam do mesmo jeito que a gente, que gostam das mesmas coisas, que levantam as mesmas bandeiras. Isso é utopia. Vai chegar um dia que nós vamos evoluir tanto que sim, iremos conviver somente com outros seres perfeitos como nós. Mas olha, está tão longe, que é melhor aceita que dói menos, que por enquanto nós vamos conviver com as diferenças sim. E diferenças, inclusive, dentro do nosso lar. E é justamente porque existem muitas pessoas com dificuldade de aceitar essas diferenças na sociedade, que tem crescido muito. Isso eu li no livro que eu estava lendo quando eu falei com o Jason, e agora vocês vão perguntar que livro é. Gente, deu um branco aqui que eu estou desde o início da palestra tentando lembrar o tema do livro, mas eu só sei que é de Richard Simonetti, mas eu não lembro o termo, o título. E aí no livro falava sobre o crescimento absurdo dos eremitas sociais. E eu achei muito interessante essa visão, esse ponto de vista, porque ele falava, ele citou que na Idade Média surgiu lá em determinado momento na Europa a ideia da superação do pecado pela renúncia ao convívio social. Então, espalhou-se de que somos seres que precisamos nos melhorar, somos pecadores, e se nós nos isolarmos, nós vamos conseguir combater o nosso pecado. É provável que você não tenha nem como praticar o pecado se não tem ninguém por perto para você cumprir. Mas a gente, estudando a doutrina espírita, sendo conhecedores da lei de sociedade, nós sabemos que não é bem assim, né? Então eles buscavam o isolamento para cultivar os valores espirituais, mas é importante nós considerarmos que nós temos orientação sobre o assunto na codificação de Kardec, né? Kardec, orientado pelos mentores, trouxe para a gente algumas reflexões a esse respeito. Então, lá no capítulo 7 da Lei de Sociedade, quando Kardec fala da necessidade da vida social, ele perguntou para os espíritos assim: concede-se que, como princípio geral, a vida social esteja na natureza, mas, uma vez que também todos os gostos estão na natureza, por que será condenável um insulamento absoluto, desde que cause satisfação ao homem? De fato, é natural que todos nós tenhamos gostos diferentes. Eu sou muito tagarela,
acho que a pior coisa para mim seria ter que passar por uma prova ou por uma expiação de ser muda. Por quê? Porque, gente, eu falo da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir, que eu estou tagarelando. E é até complicado na profissão que eu tenho, porque eu preciso ouvir muito também. Mas eu ouço, só eu e o meu mentor sabemos o quanto é difícil ter a escuta atenta. Por quê? Porque o pensamento já quer vir para a fala. Então, o silêncio para mim, viver no isolamento, seria uma tortura. Mas Kardec quis saber, tá, a Grace não gosta do isolamento, mas quem gosta? Quem tem um prazer pelo isolamento? Tem algum problema nisso? E olha o que os espíritos responderam: satisfação egoísta. Também há homens que experimentam satisfação na embriaguez. Merece isso a aprovação? Não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém. Então, o fato de estar na natureza não significa que seja algo aprovado. Se temos a lei de sociedade como regra de que precisamos desse convívio, o isolar-se significa ir contra uma lei de Deus. Mas Kardec ainda quis se aprofundar um pouco mais e na pergunta seguinte ele perguntou: o que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão, fugindo ao pernicioso contato do mundo? Duplo egoísmo. E aí ele insistiu: mas não será meritório esse retraimento se tiver por fim uma expiação, impondo-se àquele que o busca uma privação penosa? Será que a pessoa que se isola para se martirizar realmente, se isola para que ela possa sofrer com a saudade, sofrer com a ausência dos outros, mas com isso se tornar uma pessoa melhor? Olha que interessante a resposta que os espíritos deram. Fazer maior soma de bem do que de mal constitui a melhor expiação, evitando o mal aquele que por tal motivo se insula, cai no outro, pois esquece a lei de amor e de caridade. Aliás, mais uma lei que nós aprendemos no livro dos Espíritos. Então, se eu não tenho como praticar a lei de amor e de caridade, porque eu olho para o lado e não tem ninguém do meu lado, porque eu escolhi me isolar, eu não vou estar praticando todas as leis de Deus. Então, se nós pararmos para pensar, nós somos seres eminentemente sociais. Nós fomos criados para essa vida de sociedade. E é nessa relação com o próximo que nós conseguimos nos desenvolver. Inclusive com o próximo que representa aquilo que nós não aprovamos. Eu me recordo que uma vez, sabe quando a gente apresenta um trabalho acadêmico e que precisa fazer uma dedicatória na capa, de capas, lá? Eu me recordo que numa conclusão de curso que eu fiz, eu coloquei, falava a respeito do mundo empresarial e eu fiz uma nota de agradecimento. Né? Agradeço aos maus gestores que passaram pela minha vida e me mostraram o tipo de gestora que eu não desejo ser. Então, é exatamente isso. Às vezes nós convivemos com uma pessoa que tem uma postura que nós entendemos inadequada, mas que vem de encontro a uma afirmativa de que não é esse o caminho que eu tenho que seguir. Então, sim, vamos ter sempre pelo nosso caminho um ou outro no qual nós não nos identificamos, no qual nós temos até alguma dificuldade e que, aliás, vai ser um instrumento para nós colocarmos em prática muitos dos ensinamentos que Jesus nos deixou. Se nós pararmos para pensar no quanto Jesus nos orientou, nos recomendou o exercício do perdão, então se eu não encontrar aquele que de alguma forma me desagrada, como é que eu vou exercitar o perdão? Então, que nós não sejamos esses eremitas da atualidade que se isolam muitas vezes, não no deserto, mas se
grande maioria se cansou disso. A grande maioria sentiu saudade, vontade de estar assim, aglomerado, não só, né, reunidos em nome de Jesus, como estamos fazendo nessa noite, mas também com os amigos, com os familiares. E os eremitas da atualidade, eles se isolam ali, sem querer saber se o vizinho está bem ou não está, se isolam muitas vezes, né, no aconchego do seu lar, onde há todo um preparo de conforto para não saber se alguém do outro lado da rua passa algum tipo de privação ou necessidade. E é isso que nós precisamos rever, porque nós estamos aqui para o convívio e fugir do progresso não é possível. E ele só acontecerá diante dessa relação, quando nós pararmos de nos cobrarmos essa atenção, este olhar atento para as necessidades dos outros, nós vamos cair nessa condição de eremitas sociais. Então, que nós possamos nos cobrar sempre, lembrando que nós hoje vivemos num mundo de provas e expiações. Nossa, Grace, o que é um mundo de provas e expiações? Não sei se as pessoas que estão vindo a primeira vez na casa também são novas de doutrina, mas mundos de provas e expiações é uma das categorias de mundos que os espíritos superiores ditaram para Kardec na codificação. Nós estamos num mundo, habitando um mundo, o planeta Terra, muito distante ainda da perfeição. E é um mundo onde nós passamos por muitas provas e por muitas quitações de débitos passados. Mas isso não significa dizer que nós sejamos de pés e mãos atados para o nosso melhoramento. De forma nenhuma. Nós estamos hoje vivendo no planeta Terra sob o governo de Jesus. Jesus é o nosso governador planetário e ele veio justamente para nos mostrar um mapa a ser seguido, para nos mostrar como nós precisamos nos conduzir para a nossa caminhada. E essa caminhada, ela tem que ser realizada ao longo dos nossos dias, pensando que um dia nós vamos retornar para a casa espiritual. E quando nós retornarmos para a casa espiritual, dependendo de como nós conduzimos a nossa existência aqui, talvez nós voltemos com a nossa mala muito vazia. E este é um perigo muito grande, porque nós podemos gastar a nossa atual encarnação com muito trabalho, com a construção de um patrimônio material, mas se nós não olharmos para as conquistas espirituais, nós vamos voltar para casa de mala vazia. Então, a partir de agora, né, desta vida, nós podemos preparar o nosso futuro. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, tem um item que chama A Verdadeira Propriedade. E lá, o Espírito que dita esse item, ele fala de forma muito clara sobre a importância de nós prepararmos a nossa bagagem de volta com tudo aquilo que nós não vamos conseguir levar no caixão. Ou melhor, para nós não prepararmos a nossa mala com tudo aquilo que nós não vamos conseguir levar no caixão. Porque nós não vamos levar casa, carro, conta bancária, status dentro da sociedade, títulos, nada disso. O que nós vamos levar são as nossas verdadeiras propriedades. Por isso que o texto tem esse título. E quais são as nossas verdadeiras propriedades? São as nossas conquistas intelectuais, são as nossas conquistas morais, as nossas conquistas quanto espíritos imortais que somos. E para isso, nós temos que prestar atenção de que estamos tendo uma oportunidade inigualável de fazer o nosso melhor agora.
site, eu não sei falar o nome do site, porque é um site americano, mas é como se fosse assim, estatísticas em tempo real. E eu fui olhar quantos habitantes do planeta Terra nós somos hoje. E a informação atualizada lá dizia que nós somos mais de 8 bilhões, 4 milhões e alguma coisa. Então nós passamos de 8 bilhões de seres encarnados. Mas existe uma literatura, aliás, existem várias literaturas espíritas que falam que no plano espiritual, ainda aqui no nosso planeta Terra, mas espíritos desencarnados, nós somos ali aproximadamente 25 bilhões, ou seja, 2 vezes mais, né? Um pouquinho mais ainda, de espíritos esperando uma oportunidade de estar aqui fazendo o que nós muitas vezes não estamos fazendo, colaborando com a evolução do nosso planeta. Então é importante que a gente pare para pensar um pouquinho nisso, porque nós ganhamos a nossa oportunidade reencarnatória, não foi por acaso, nestes tempos difíceis que estamos vivendo. Nós estamos passando por um verdadeiro processo de transição planetária. Este orbe, este mundo de provas e expiações, está no processo de ganhar uma estrelinha, de subir um degrau na escala dos mundos e se tornar um mundo de regeneração. Mas toda transição planetária exige uma certa confusão, uma certa casa bagunçada, porque é o dia da faxina. O dia da faxina, a casa está muito bagunçada, mas quando acaba a faxina, ela está em ordem, limpinha. E é isso que nós estamos tendo a oportunidade de sermos agentes atuantes nessa faxina. E aí cabe a cada um de nós a reflexão: por que nós estamos reencarnados? Não é para o progresso? Será que eu estou contribuindo? Ou será que eu estou de braços cruzados, me tornando um eremita social, me isolando da responsabilidade da construção de um mundo melhor? Porque desejar um mundo melhor é muito simples, é muito fácil para todos nós. Mas será que nós estamos conscientes de que um mundo melhor começa a partir de nós mesmos? É essa consciência que nós precisamos ter. E aí eu trouxe aqui uma historinha, que eu gosto muito de historinha, para a gente refletir um pouquinho. Eu já até usei essa historinha aqui uma vez, mas ela veio tão a calhar com o tema de hoje, que eu vou repetir. Quem já ouviu, escuta de novo e tira o proveito de acordo com o tema de hoje. Jesus Cristo, ele resolveu voltar à Terra, e ele resolveu voltar à Terra vestido de médico. E aí, como que ele fez esse retorno para a Terra? Ele procurou um lugar e escolheu, no Brasil, um posto de saúde do SUS. E aí, ele chegando nesse posto de saúde, ele viu um médico que estava ali, virando plantão, cansado, e com uma fila grande do lado de fora ainda para ser atendido. Então, Jesus entrou no consultório, bateu no ombro dele e disse: amigo, vim te substituir, pode ir para casa descansar. E assim o médico, sem nem questionar, cansado, foi embora e deixou Jesus ali. Então, Jesus gritou lá de dentro da sala do médico: próximo! E aí entrou na sala um rapaz paraplégico, cadeira de rodas, com dor na própria cadeira. Então, Jesus, quando ele entrou na sala, Jesus levantou, estava sentado, do outro lado da mesa, levantou, veio até perto dele, estendeu a palma da mão direita sobre a cabeça dele e disse: levanta-te e anda. E o rapaz prontamente levantou e saiu, levando a própria cadeira, empurrando a cadeira pelo corredor. Quando ele chegou no corredor, o próximo da fila perguntou para ele assim: e aí, como que é esse novo doutor? E ele respondeu: igualzinho aos outros, nem examina a gente. Ou seja, será que nós estamos fazendo parte desse time que só reclama, que não percebe os reais motivos da turbulência, que não percebe que essa
hoje que nós estamos vivendo na nossa sociedade tem um propósito maior? Será que nós, principalmente nós, estudiosos da doutrina espírita, conhecedores do papel de Jesus como nosso governador planetário, será que por algum motivo nós achamos que Jesus está inerte, está passivo, está distante? Ele está no meio, ele está no controle, ele sabe o porquê de todas as coisas. Nenhum de nós estamos passando por aquilo que não precisamos passar de acordo com a nossa necessidade evolutiva. Ah, não, eu não acredito que eu preciso passar por isso, porque eu sou uma pessoa do bem, sempre fiz o bem, sempre fui caridosa, sempre me preocupei mais com o outro. Oi? Então a gente já esqueceu que o tema era sobre reencarnação. A gente já esqueceu que nós trazemos necessidades evolutivas de outras eras. É isso que nós precisamos ter em mente. No livro Para Uso Diário, o Espírito Joanes, ele aconselha uma psicografia de Raul, o seguinte recadinho, né? Evite a lamentação, uma vez que ela em nada lhe auxiliará. Não diminuirá o peso da sua cruz, nem dispersará as nuvens que estejam toldando porventura os seus horizontes. Se a vida não está sorrindo para mim como eu gostaria que ela sorrisse, se a vida não está na melhor fase que eu gostaria que ela estivesse, que eu me concentre de que sou um espírito imortal, de que não estou sendo vítima nem injustiçada, que se esse problema bateu na minha porta é porque eu tenho condições de superá-lo. Eu tenho condições de achar uma rota alternativa.